Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Mercado da bola aquecido. Alguns times, né, que a gente sabe tem força no mercado nacional e internacional. Alguns times chegando agora, né, se deslumbrando um pouco com as coisas que estão acontecendo, mas que é muito normal. Mas o importante é que o futebol brasileiro está ainda, graças a Deus, com muita força interna, né? Alguns times agora também se juntando, né? Como o caso do Botafogo, que é SAF, do Vasco, do Bahia, e os outros que já tinham aquela força, né? Por ter uma condição financeira melhor, e outros que estão endividados, mas tem que fazer contratação de qualquer maneira. O mercado está muito aquecido. E times brasileiros, né, com potencial financeiro de ir lá fora e trazer alguns jogadores. Alguns já consagrados, mas em final de carreira, que é o que também dá para fazer, né? Não vamos também exagerar. Outros que são apostas, mas o futebol brasileiro em geral está aí num corre-corre. Não tivemos muitas contratações, tem muitas especulações. Especulação é o que não falta. Na verdade, como eu sempre digo, 80% é especulação e é mentira. E dessas especulações, 20 se concretizam. Essa é a grande verdade. E o papo agora ainda não é uma contratação, mas como está sendo noticiado, né, em alguns veículos, né, que falam sobre o futebol. E eu já fiz alguns vídeos também falando de alguns jogadores em relação a alguns times. E a gente vai falar agora do Scarpa, Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa, que foi aqui do Rio de Janeiro, do Fluminense, se destacou no Fluminense. Depois se transferiu para o Palmeiras, teve alguns momentos de altos e baixos, mas contribuiu muito para as conquistas do Palmeiras. Antes dele sair do Palmeiras, ele era titular, estava arrebentando, fazendo gol de falta, jogando muita bola. Era sonho do Scarpa ir jogar na Europa, e foi. Só que não foi o que ele imaginava que poderia acontecer. Mas será que ele ainda vai insistir em tentar vencer na Europa? Será? O time que ele estava e não conseguiu jogar, vai para Olympiacos, pelos números, também os números muito abaixo, e um jogador de muita qualidade pro futebol brasileiro, que acrescenta, e acrescentaria em qualquer time. E muitos times estão falando do Gustavo Scarpa. Alguns times estavam dando até como certa. Já está muito próximo, já está tudo certinho. Muitos times dando até como certo. E agora, nos últimos momentos aí, apareceu a informação de Gustavo Scarpa no Flamengo. A gente vai falar sobre isso, sobre o Gustavo Scarpa no Flamengo. Primeiro, se vale a pena, né? Vou dar minha opinião, se vale a pena. Segundo, né? Como ficaria essa relação dele, né? Já que ele jogou em dois rivais do Flamengo, o Fluminense aqui no Rio e o Palmeiras, que é um rival nacional, né? Será que o Flamengo está dando balão em alguém? Isso aí, sinceramente, eu já vou até responder. Eu acho uma grande de uma babaquice, mas isso vale muito para torcedor novo, né? Para torcedor novo, que não está acostumado com essas situações. Tem 4 times brigando pelo jogador tal, o meu time foi lá e deu um balão em todo mundo. Pô, é negócio, irmão. É negócio. De repente você vai pagar mais do que os outros iam pagar e você levou, pô. Que balão, parceiro. Que balão. A gente não está falando que está contratando o Pelé. São contratações de jogadores bons, mas ali, eu não estou desmerecendo o Scarpa, eu estou falando em geral. Porque o time A negou a venda do jogador para o time B. Lá, estamos esculachando. Esculachando o quê? Isso é muito normal. Porém,
a gente sabe que existem recrutas, né? E recruta fica deslumbrado com qualquer porra. Qualquer coisa que aconteça, o recruta fica... Porque nunca aconteceu a vida. Sabe aquele ditado? Quem nunca comeu melado quando come se lambuza? É isso. Tem times que nunca passaram por determinadas situações, que estão passando agora e estão achando que é o Eldorado. É muito comum. Todos os outros times grandes passaram. E tem times grandes que estão passando por situações diversas, né? Sempre tiveram no topo e agora estão embaixo. Então o futebol é muito assim, tem times que estavam ali embaixo, que hoje está lá em cima, hoje está lá em cima, está lá embaixo, alguns continuam ali no meio, mas o futebol é isso, irmão. O interessante do futebol é isso. Então vamos falar sobre Scarpa, que pode ir pro Flamengo. Porque na verdade o Scarpa já pôde ir para o Atlético Mineiro, para o Internacional, para o Bahia, ou já colocaram o Scarpa numa porrada de time, né? Sinceramente, eu não tenho a menor ideia se o Scarpa quer voltar pro Brasil. De repente o Scarpa vai falar, não, meu irmão, eu não quero voltar pro Brasil. Eu prefiro ficar no banco na Europa do que voltar pro Brasil. Eu quero cumprir o meu contrato aqui até o final. Mesmo que eu não jogue uma partida, mas eu quero ficar aqui. Sinceramente, eu não sei. Mas a gente vai comentar sobre isso, então eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, meu amigo torcedor brasileiro em geral, que curte aqui o canal, peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal com uma galera aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado, compartilhar, beleza? E não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Não é essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá. Olha só. Primeiro, não é a primeira vez que o Flamengo tenta o Gustavo Scarpa. Não é a primeira vez. O Flamengo já tentou algumas outras vezes e não conseguiu. Então não é novidade pro Scarpa, pra torcida e pra todo mundo o interesse do Flamengo no Scarpa. Bom, pelo que foi noticiado, o Tite também gosta do Scarpa. Bom, o Flamengo que é um jogador pelo lado direito. O Flamengo tem ali pelo lado direito o Everton Ribeiro. Mas o Everton Ribeiro, pelo que parece, renovando com o Flamengo, ele não jogará mais pelo lado direito como ele jogou e foi campeão pela Libertadores pelo Flamengo ali pelo lado direito, como jogou na seleção. Ele vai disputar a vaga com a Arrascaeta pelo meio, o que eu acho corretíssimo. Não dá mais para o Everton Ribeiro fazer isso aqui. Primeiro ponto. Então ali pelo lado direito tem o Luiz Araújo, que é um ponta, que também cai um pouco ali pelo meio, mas que é um outro jogador com uma outra característica. O Scarpa é muito mais parecido com o Everton Ribeiro do que com o Luiz Araújo. Então, tendo o Scarpa, o Flamengo vai ter dois jogadores pelo lado direito com características diferentes. Um mais armador, que bate muito bem na bola, bate falta, escanteio, joga bola com maestria para dentro da área, e um mais driblador. Ou seja, jogador diferente. E um jogador que tem qualidade e, desculpa aí, aí tá passando carro de som aqui, acontece, eu tô improvisando. Então vamos lá. Continuando, o Scarpa é um jogador que te dá muitas opções. Ele pode jogar pelo lado direito, ele pode jogar por dentro, ele pode jogar mais pelo ataque e ele pode jogar mais recuado. Bom, Magalhães, mas você disse as características de um outro jogador. Sim, eu estou dizendo mais ou menos as características do outro jogador que o Flamengo tá aí para anunciar, que é o De La Cruz. O De La Cruz é um cara que pode jogar aberto, pode jogar por dentro, joga mais avançado, mas também pode jogar um pouquinho mais recuado. Ou seja, o Scarpa faz funções muito parecidas com o que o De La Cruz faz. Então o Flamengo teria, a princípio, pelo lado direito, as mesmas características do lado esquerdo. Por quê? Pelo lado esquerdo, você tem o Cebolinha, que é um ponta. Você tem o Bruno Henrique, que é um ponta, e que é ponta e centroavante. E você vai ter o De La Cruz, que pode fazer três funções: de ponta, de meia mais avançado ou mais recuado. E pelo lado direito, você vai poder ter o Luiz Araújo, que faz esse vai e vem e joga de ponta mais aberto,
mas também cai para o meio, um cara mais driblador. E o Scarpa, que faz mais ou menos a mesma função. Ele pode jogar mais recuado, ele pode de vez em quando até fazer um falso lateral, fazer uma ala, ou seja, então o Flamengo teria 2 jogadores pelos lados de campo com características muito parecidas. Isso é muito interessante pro Tite. Além do mais, ele tem muita qualidade, ele bate muito bem na bola, ele bate falta, bate escanteio, é um cara muito inteligente. E para a dinâmica do Scarpa, aqui no Brasil, ele não sente dificuldade. E pro estilo de jogo que o Flamengo tem e que o Tite manteve, o Scarpa vai cair que nem uma luva. Vai cair que nem uma luva. Porque ele gosta de jogar com um jogador inteligente. Ele pensa o jogo. Mas ele vai ter do lado jogadores que também podem pensar o jogo. Ele chega para ser titular? Sinceramente, se ele chegar, eu acho que não. Porque eu acho que a princípio, o meio de campo do Flamengo deve ser Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. O De La Cruz chegar. E no ataque deve ter o Pedro, e aí vai o Bruno Henrique ou o Cebolinha. Então, a princípio, ele deve chegar para ser opção. Mas ele tem condições de brigar ali por uma posição, porque ele tem bola para isso. Então, para mim, se o Scarpa for pro Flamengo, ele cai muito bem no Flamengo. Na verdade, o Scarpa cairia muito bem no Bahia, que está montando um time, tentando montar um time de qualidade. Teria, como eu falei, no Bahia, teria o Cauli um pouco mais pelo lado esquerdo e o Scarpa um pouco mais pelo lado direito, 2 jogadores de criação, também o Bahia seria interessante. O Atlético Mineiro, que falou, também seria muito interessante ele ali, pelaquele lado direito, porque tem um Paulinho pelo lado esquerdo, tem o Hulk, ali tem o Zarate, acho que é o Zarate que joga por ali, mas ele caindo ali, ele também tem muita qualidade de criação, né? Para o Internacional jogar ali no meio, com o Alan Patrick de um lado, ele do outro, seria também muito interessante. Ou seja, o Scarpa cairia bem, na minha opinião, em todos os times, inclusive no Palmeiras. Inclusive no Palmeiras, se ele retornasse. Parece que o Palmeiras não está nessa situação. E tem torcedores do Palmeiras, até canais do Palmeiras, que gostam do Scarpa, mas não vê a volta do Scarpa. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Bom, e aí? O Scarpa jogou no Fluminense e jogou no Palmeiras. Cara, sem babaquice. O cara é profissional, irmão. O cara é profissional. Jogou no Fluminense, legal. Jogou no Palmeiras, legal. Mas jogou, passou. O Scarpa tem uma história muito maior, na minha opinião, no Palmeiras do que no Fluminense. Correto? Ele ganhou muitas coisas. Libertadores, Brasileiro, muitas coisas no Palmeiras. Então o nome dele está identificado muito mais com o Palmeiras, pelos títulos que ele ganhou. Aqui no Rio, tem a rivalidade com o Flamengo, mas, cara, quantos jogadores já saíram do Flamengo, foram pro Fluminense, foram pro Palmeiras, e assim sucessivamente. Então, irmão, em relação a isso, só vai esquentar mesmo os Nutellas. Sinceramente, os Nutellas eu não vejo problema nenhum do Scarpa ir, se for pro Flamengo. Vale a pena pro Flamengo? Sim, vale a pena. Agora, o ponto. Será que o Scarpa quer vir? Também vou dar a minha opinião. Cara, ele sempre teve o desejo de jogar na Europa. Ele tem contrato ainda lá. Parece que o time dele tá cagando pra ele. Emprestou ele pro Olympiacos e quando acabar o empréstimo, se não tiver acabado o contrato, provavelmente vão emprestar ele de novo, né? Será que vale a pena ele perder um período da sua vida futebolística sendo descartado, sendo colocado de lado? Será que vale a pena para ele estar na Europa, mas exportar, mas não está jogando, não está aparecendo? Ele vai ficando mais velho? Será? Cara, o cara que joga futebol, geralmente, quase sempre, 99%, o cara joga por amor. Ele quer estar jogando. Cara, eu não sei se é interessante, pela qualidade que o Scarpa tem, mesmo ele tendo o sonho de estar na Europa,
de não estar jogando, cara. Não sei. Sinceramente, eu não sei se vale a pena. Mas sonho é sonho, cara. Sonho é sonho. Ele pode falar, cara, eu vou insistir. Tem aí histórias de vários jogadores que insistiram e deram certo. Eu não estou falando só para a Europa. Vou dar um exemplo aqui. O próprio Cafu passou em 2.000 peneiras, ninguém queria. Na última ele conseguiu. E aí? Chegou, venceu. Então, cara, a resiliência que o Scarpa pode ter, pode levar ele a acreditar, não, eu vou vencer, eu tenho futebol para isso, eu confio em mim. Mas eu não sei, cara, sinceramente eu não sei, eu não posso falar por ele, não vou dar essa minha opinião, se ele tá fazendo burrada ou não de ficar na Europa. É o sonho do cara, irmão. É o sonho do cara e tem que se respeitar. Agora, se ele optar em vir pro Brasil, ele tem boas opções. Ele tem o Bahia, que está montando um time. Então ele vai chegar para ajudar a montar um time forte, para tentar disputar a Série A com qualidade em 2024, porque 2023 a gente sabe o que aconteceu com o Bahia. Então o Bahia está tendo que montar um time para não fazer o que fez em 2023. O Internacional já tem um time mais forte. E ele vai acrescentar mais a esse time, né? No Atlético Mineiro, que também vai disputar Libertadores, quer dizer, também vai disputar Libertadores igual o Flamengo, porque Internacional e Bahia não. Provavelmente ele chega no Atlético Mineiro, se chegasse como titular. E eu tô falando isso porque eu vi canais do Bahia botando a foto do Scarpa com a camisa do Bahia. Eu vi canais do Atlético Mineiro botando o Scarpa com a camisa do Atlético Mineiro, do Internacional, a mesma coisa. Ou seja, ele já figurou na imaginação de vários torcedores. E agora parece que a coisa com o Flamengo está um pouco mais quente, porque o Flamengo já tinha tentado lá atrás. E parece que o time do Scarpa, que é dono do passe, tem interesse em um jogador do Flamengo. Então poderia fazer um bem bolado ali com esse jogador do Flamengo, né, que eles têm interesse. Bom, vamos ver o que acontece. Mas, na minha opinião, seria outra grande contratação do Flamengo. Caso, óbvio, se concretize o De La Cruz, o Scarpa seria outra grande contratação do Flamengo. Tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui, um abraço, tchau!